Mas eu já quero fazer uma pergunta aqui para o Capês, porque o deputado ele fala de uma atuação do Congresso para estas eleições. E esse é um ponto, né, totalmente inconstitucional do TSE, porque o TSE toma decisões que valem já. O Congresso, para tomar qualquer decisão sobre a eleição, tem que ser no mínimo um ano antes, né? Então, que medida o Congresso pode tomar? Me parece que, neste caso, quem tem que ser acionado para se manifestar imediatamente, até para apreciar eventual cassação da liminar, é o Supremo Tribunal Federal. É o único órgão acima do Tribunal Superior Eleitoral que pode tomar uma providência nesse momento. Eu acho que a Jovem Pan, como diretamente atingida por essa decisão, deve se insurgir até para que a gente conheça a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito de censura prévia. Não pode ser a Constituição é contra qualquer censura prévia. E não seletivamente uma censura prévia aqui e não outra ali. Então, acredito que nesse momento o que deve ser feito, eu acho que imediatamente, é buscar abrigo no guardião da Constituição. E, claro, para uma futura legislatura, é necessário fazer uma revisão de certa concentração de poderes que tem havido com total desequilíbrio da democracia. O sistema de checks and balances, que é o freios e contrapesos, está completamente desativado. Nós temos hoje um executivo e um poder legislativo completamente, principalmente o legislativo, subordinados, submissos ao poder judiciário. E isso é por conta de uma linha de interpretação principiológica que vem tomando conta do Poder Judiciário há muito tempo. Eu já alertava isso conversando com o ministro do STF. Se você for levar para a linha de raciocínio que está sendo tomada pelo Judiciário de maneira geral, ou seja, de desprezo à letra expressa da lei e privilégio a interpretações vagas a partir de princípios muito genéricos, pode entrar com uma ação para anular a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, porque 7-1 viola o princípio da proporcionalidade. A moralidade. Então, tudo viola um determinado princípio. Se você colocar princípio da eficiência, se você não agiu de acordo com os meus padrões, aquilo que eu acho que é eficiente, vai anular o seu ato. Exatamente. Então, essa linha precisa ser revista e o Congresso Nacional pode e tem o dever de tornar leis mais claras, mais específicas e diminuir o nível de vastidão, de vagueza da interpretação que tem dos dispositivos legais, que tem levado, em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal a decidir contra a lei, em alguns outros casos, a criar crimes sem prévia definição legal, quando ele ampliou as hipóteses de cobertura da lei do racismo, com fins nobres, meritórios, mas com um princípio extremamente perigoso de que o Poder Judiciário pode criar crimes também, violando o princípio estabelecido desde a Magna Carta de João Sem Terra em 1215. Bom, antes da gente fluir, eu vou fazer uma pergunta para uma resposta rápida de cada um de vocês. Esse silêncio, né, essa cabeça baixa dos grandes veículos de comunicação com relação a essa notícia, você considera, vou começar pela Daniela, conivência com o candidato ou medo? O que eu ia falar? Olha, eu considero conivência com o candidato, totalmente. Né? Porque nós não vemos pluralidade em determinados canais, né, em determinados meios de comunicação, assim como tem dentro da Jovem Pan. Não é? Existe sim uma defesa voltada para determinado candidato, não é? Novamente, sem colocar pluralidade de opinião e, além disso, não é? Tentam esconder determinados posicionamentos do candidato Lula, não é, sobre, como o Tomé disse aqui, a Venezuela. Ora, cuidado, agora você vai entrar querem? No campo não, calma, que eu já sei as palavras que eu não posso falar. Mas por quê? Porque não querem falar, porque o próprio candidato não coloca essa questão da Venezuela, o que ocorre na Venezuela, como uma ditadura. É uma ditadura, não é? Os jornalistas lá são presos. Vocês vão deixar
chegar ao limite de que os jornalistas comecem a ser presos para tomar alguma atitude e se colocar contra a esse tipo de censura aqui em nosso país, eu espero que vocês não cheguem a este limite. Bom, a pergunta virou um recado, Felipe Monteiro. Bom, eu não sei por que a imprensa não se manifesta, deveria se manifestar, né? Até porque a liberdade de imprensa é o sustentáculo da liberdade, a liberdade de imprensa é o sustentáculo da liberdade de imprensa, não é? E quando ela é atingida, quando o jornalista é atingido, ele atinge não só a imprensa que abriga o jornalista, mas toda o jornalista do Brasil todo, não é? Então, infelizmente, não há muita razão para a imprensa não se manifestar. Agora, só queria, Pavinato, colocar um ponto aqui que eu deixei para falar. Pontue. Posso pontuar rapidinho? Por favor. O que me preocupa em relação a essa discussão do Supremo, o deputado está lá ainda, não, o deputado? Tá, o deputado está aqui. O que me preocupa nessa questão do Supremo, quando a gente vai criticar o Supremo, ainda mais nesse momento, é que sempre acaba na ideia de que a saída seja o impeachment, né? Eu não acho que a saída seja o impeachment, né? Sou contra essa medida extremada. Faz parte da democracia e faz parte da instituição você ter cortes mais conservadoras num determinado momento, cortes mais progressistas em outro momento, e faz parte da vida. É assim nos Estados Unidos, é assim no Brasil. Mas o que eu acho importante, deputado, é criar uma reforma constitucional de verdade, né, diminuindo a competência do Supremo só para assuntos de fato constitucional, controle concentrado de constitucionalidade. Ponto final. Isso o Supremo deveria fazer. Não deveria entrar em minúcias do dia a dia. Exato. Isso não é papel do Supremo. Então, assim, é um recado que eu queria passar. Eu sou contra essa ideia, tem que abrir impeachment com Alexandre de Moraes. Não é por aí. Não é por aí. Né? A questão institucional, a gente tem que resolver dentro da instituição. Eu também acho. A gente não tem que aumentar o número de ministros. A gente tem que diminuir o tamanho dos que a gente já tem. Tomé Abituche, medo ou conivência? É total conivência. É total conivência. E sabe qual é o mais impressionante? Eles acham que isso é um ataque ao presidente Jair Bolsonaro. Eles não compreendem que esse ataque é um ataque a nós, a nação brasileira. Eu quero ver lá na frente, quando você eventualmente se cansar desse novo governo, que você em casa, que você jornalista perder a sua liberdade de expressão e você querer falar contra tudo isso e não poder, porque você vai ter a sua liberdade de expressão ceifada. Quanta gente mudou de opinião, hein, Tomé? Olha, aqui... Quanta gente mudou de opinião, então, muita gente. Aqui na própria Jovem Pan, muitos comemoraram esse tipo de atitude, mesmo sendo uma atitude que tira direito de nós, jornalistas, que estamos aqui falando todos os dias e dando a pluralidade que a Jovem Pan sempre deu. Porque eu participo de programas aqui praticamente em todos os locais ao longo do dia e sempre tivemos pessoas falando o que quisessem, do jeito que quisessem, nunca aqui ninguém foi pautado a nada. Agora são 15 horas, o professor Capês já tinha concordado que é conivência, mas quer dar uma palavrinha? Não, nem usar a palavra conivência, para falar a verdade. Qual seria? Conveniência. Conveniência. Vamos ver se agora os veículos de comunicação vão condenar essa censura prévia inconstitucional, esse atentado à liberdade de expressão, já que o controle tem que ser posterior e não prévio, ou se no lugar da liberdade de imprensa vão preferir a liberdade de empresa. E o deputado Paulo Ganimi, qual a sua opinião? Conveniência, conivência, concorrência, indecência? Pavinato, acho que você tocou no ponto na última fala que eu acho que é parte do problema. Além da conivência, da conveniência, a questão da concorrência. Você tem razão quando você fala disso, né, que não é interesse desses grandes canais, né, que novos canais como a própria Jovem Pan ou o Brasil Paralelo, que não compete diretamente na parte de jornalismo, mas compete, né, no streaming e tudo mais, tenham influência, tenham poder e, consequentemente, concorram de forma livre com esses canais. Então, acho que a censura, a restrição também contribui para isso, para eles se manterem no poder deles. Eu acho que isso é importante falar. Só queria falar uma coisa, talvez depois, Pavinato, se preferir, sobre o Congresso, né, que foi falado aqui. E eu acho que uma coisa que é importante, concordo com a reforma, né, da participação do STF e tudo mais, mas isso também é culpa da nossa Constituição, que é muito grande e, ao mesmo tempo, não é clara em alguns pontos. Mas eu acho que tem um outro detalhe que a população, o eleitor, passou agora da eleição, mas vamos falar pensando no futuro do Brasil, quando o eleitor coloca e elege deputados, senadores, que têm problemas com o STF, seja por processos, ficha limpa e tudo mais, eles têm mais dificuldade também
em bater de frente contra o STF. Então também o eleitor tem que estar atento a isso, né, na hora de fazer o voto, de saber, as pessoas que vão entrar ali vão estar com tranquilidade de serem bastante claras e efusivas, não só na sua fala, mas também na sua atuação parlamentar, votando e discutindo contra decisões decisões não corretas do STF. Eu acho que é aí que entra também uma parte que o eleitor tem que ter sua participação nisso. De fato, tudo, meus queridos, que é muito grande é um problema.